Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, esse é o Tyron, né? Nós estamos aqui para mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. A aula de hoje vai te interessar muito. Sabe por quê? Quem aqui não tem uma rede social? Claro, né? A maioria de nós tem, sim, né? A maioria de nós é, fica numa rede social, conversa com alguém, coloca lá a sua opinião, né? Discorda da opinião de outra pessoa, às vezes tem até conflitos. É um tema muito interessante porque nos envolve, né? Estamos nas redes sociais também, né? Você pode seguir a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, que é uma rede social. E claro, dentro desse contexto de rede social, nós vamos trabalhar a língua portuguesa. Como que a gente se comporta na rede social? A gente escreve de qualquer jeito? A gente fala o que tem que falar? E aí, como é que é? Claro, existem pessoas assim bem rasgadas mesmo, falam aquilo que vem à cabeça. Na verdade, falam, né? Porque a gente tem os stories, nós temos aquelas imagens em tempo real que as pessoas gostam de colocar, de compartilhar, né? Então eu não estou falando grego, estou falando algo bem pertinente. Vamos falar da linguagem das redes sociais. Língua e linguagem, claro, estamos falando de uma maneira própria, uma maneira específica de haver comunicação dentro de um espaço, dentro de um contexto que é a rede social. As funções da linguagem, não posso deixar de falar disso dentro dessa aula de hoje. Os textos digitais, porque a linguagem específica das redes sociais envolve tudo isso. Então, vamos lá? Bom, atualmente, você nos assiste pela TV Educação ou pela plataforma Gonçalves Dias no YouTube, não é assim? Então, nós temos uma familiaridade com tudo isso, né? O YouTube é uma plataforma onde você pode assistir aulas, assistir a filmes, assistir eh, documentários, tem uma série de situações que estão disponíveis, né? Inclusive as nossas aulas, como eu já falei, na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Você colocar o nome Cacau Sotero no YouTube, vai aparecer uma série de vídeos, tá bom? Então, língua e linguagem. A diferença, é complexo o entendimento? Não. A língua, ela é o código que nós utilizamos na hora do contato, na hora da comunicação, né? Por exemplo, o Tyron está usando a língua brasileira de sinais, não é isso, Tyron? É, né? Tô certa. Tô certa. Olha, ó, ele falou assim, ó. Ele está dizendo assim, ó, é isso. Ele está se comunicando comigo, então está havendo um entendimento entre nós, entre mim e o Tyron. Entre o Tyron, né? Através daquilo que eu falo, o Tyron vai e faz a interpretação para os chuchus que não nos ouvem, certo? Então, linguagem é a nossa capacidade, né? A capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender o que? A língua. Então, os chuchus não podem me ouvir, mas o Tyron é o responsável por essa linguagem. Por quê? Ele usa a língua brasileira de sinais e também ele faz essa adequação. Ele escuta, ele interpreta e ele reproduz. Então, eu vou chamar também, não sei se eu estou certa, dizer que eu posso também chamar de linguagem. Posso, Taira? Posso, porque ele não fala, ele usa a língua e também a linguagem. Quando eu falo com vocês, eu não estou usando apenas a língua. Observem, quando nós conversamos com alguém, existe uma série de fatores que contribuem para o nosso entendimento. Primeiro deles, a língua que você utiliza, no caso a língua portuguesa. Olha só, os gestos que nós fazemos com as mãos para dar um sinal de legal, como o Tyron fez para mim, ele fez assim, ó. Tudo bem, é isso mesmo, ele concordou comigo, estou certa. Se eu tivesse errada, ele ia dizer como? Ele ia falar, não, ó, isso aqui todo mundo sabe, ó, não, eu acho que em qualquer língua você faz isso aqui, é uma linguagem para dizer que é negativo, certo? Então, esse conjunto
que nós nos apossamos para desenvolver a nossa comunicação, tá certo? Então, os gestos, as expressões faciais, quando você não está feliz, você fica com a cara diferente, como a pessoa está com a cara fechada, quando a pessoa está irritada, está zangada, enfim. Então, é uma série de elementos que nós vamos usar para produzir, desenvolver, compreender a língua e outras manifestações, como pintura, música e dança. Olha só, eu não leio somente textos. Eu leio também uma pintura, eu faço uma leitura de uma escultura e também dos movimentos que fazemos com o corpo na dança, tá certo? Então, já a língua, como eu acabei de falar, você já sabe, é o conjunto organizado de elementos, sons, gestos que possibilitam a comunicação, tá? É o código, no nosso caso, é a língua portuguesa, tá bom? E as transformações que cada indivíduo usa para organizar sua fala, levando em consideração a mensagem, que é muito importante, que o emissor quer transmitir, com intenção por trás dessa mensagem. Então, eu posso dizer que isso tudo faz parte da linguagem. Então, língua e linguagem estão intrínsecas, língua e linguagem são é, elementos da comunicação, tá certo? Deu para entender? Ótimo. Então, cada uma da linguagem, cada uma da linguagem tem uma função. Melhor, cada uma da linguagem. Eu posso usar várias linguagens, tá? Para falar. Se eu ficar calada, o Tyron também vai ficar inerte, porque ele tem que reproduzir aquilo que eu digo. Então, para ele fazer isso, ele tem que ouvir, não é assim? Então, agora, cada fala que nós temos tem uma intenção. Lembra quando nós estudamos as tipologias textuais? Eu posso narrar, eu posso persuadir alguém, eu posso expor, enfim. Eu tenho vários tipos de textos, certo? E quando eu falo com alguém, eu vou lançando mão dos gêneros que estão dentro das tipologias. Por exemplo, eu posso narrar. Posso contar. Eu posso contar um conto, uma piada, uma fábula, uma história que se passou na minha vida. Então, eu estou contando, então, eu estou usando um gênero. E, claro, por trás desse conto, por trás dessa fala, existe uma intenção. Então, as funções da linguagem, né? Cada uma delas vai desempenhar um papel relacionado aos elementos presentes na comunicação. Quem são os elementos da comunicação? Quem fala é o emissor, quem recebe a mensagem, no caso vocês, chuchus, são os receptores. Então, eu tenho emissor e receptor representado aqui por vocês, certo? Qual o canal utilizado para nós nos comunicarmos? A TV, educação, ou a plataforma Gonçalves Dias. Qual o código que eu uso? A língua portuguesa e a língua brasileira de sinais pelo Tyron. Entenderam? Então, os elementos presentes na comunicação, através desses elementos, nós vamos desempenhar uma função da linguagem, que pode ser de acordo com as minhas emoções, de acordo com o objetivo daquilo que eu quero falar. Mas antes disso, olha só, recapitulando aqui os elementos. Emissor, eu. Receptor ou receptores, os chuchus que me assistem. A mensagem, a aula de língua portuguesa, que é a linguagem das redes sociais. É a mensagem da minha aula, tá bom? O código, língua portuguesa por mim, língua brasileira de sinais pelo Tyron. O canal, já falei, né? A TV Educação ou a plataforma Gonçalves Dias. E o contexto, a situação que nos envolve, certo? Deu para entender? Muito bem. Então, vamos falar das funções rapidinho, das funções da linguagem? Eu tenho a função referencial denotativa. Denotativa, denotação, começa com D, eu lembro do dicionário, é a prioridade aos dados concretos, é a literalidade da língua, falar aquilo e de acordo com a significação que as palavras têm. Então, se eu vou falar sobre os movimentos da Terra, eu vou dizer que os movimentos da Terra são a rotação, translação e a revolução. Quando eu digo que rotação é o movimento que a Terra, né, desenvolve em torno do seu eixo, eu estou o quê? Conceituando. Então, eu estou usando uma linguagem denotativa, uma linguagem objetiva, uma linguagem referencial, tá bom? Agora,
quando eu vou falar dos meus sentimentos, da minha subjetividade, até a voz muda. Meu amor, não é assim que as coisas funcionam. Aí eu já entro para uma outra função da linguagem, que é a função expressiva ou emotiva. Eu, particularmente, na minha maneira de falar, sou muito expressiva. Eu faço gestos, às vezes eu represento, eu mudo o tom da voz. Esse é meu jeito. E você? Tem pessoas que são mais calmas. São mais centradas, né? Não que o expressivo não seja centrado, mas assim são mais tranquilos, falam baixo, enfim, cada um tem um jeito. Agora, a função da linguagem. Se o nome está dizendo função expressiva ou emotiva, claro, eu quero despertar no receptor uma emoção. Eu quero que ele me acompanhe naquilo que eu estou falando, que eu estou desenvolvendo. Quando é usada? Quando o emissor centra na linguagem em si mesmo. Tá certo? Onde eu vou encontrar a função expressiva ou emotiva? Em poemas, em músicas, tá? Trata da subjetividade. E eu vou logo adiantar. A função expressiva ou emotiva, ela é muito parecida com a função poética, tá? Então, avançando um pouquinho. Função poética, a preocupação por parte do emissor com o ritmo da frase, com a sonoridade das palavras e com o jogo das ideias. Por isso que eu disse que ela é parecida com a função emotiva, tá? Mas a emoção é a emoção, tá? A função é porque tem emoção. A função poética, ela é própria da obra literária, né? É onde você vê mais. Por isso que eu falei, você vai ver mais em poemas, a emotiva também, tá? Mas a poética é própria da linguagem, da obra literária. Não é uma exclusividade, tá certo? Então, você vai ver também numa obra literária a função emotiva. Recapitulando, para não ficar confuso. A função emotiva, subjetividade, tá? Eu posso falar dos meus sentimentos, meu ponto de vista, eu posso comover, ficar comovida, função emotiva. Função poética é o emissor vai trabalhar com a sonoridade, aí você vai ver em músicas, em poemas, embora seja própria da obra literária, não é uma exclusividade. Você pode falar, né, com a função poética num discurso aí na sua casa, com a pessoa com que você se relaciona afetivamente, né? Enfim, deu para entender? Emotiva e poética? Ótimo. Fática. Bom, a função fática, essa aqui é interessante. É quando você quer confirmar se você está sendo ouvido. Eu pergunto para vocês, vocês estão entendendo? É normal, eu sou uma professora, eu sou uma docente. Então, quando você ministra uma aula, é claro que você quer saber se quem está te ouvindo está entendendo. Né? Você está entendendo? Você entendeu? Tem gente que fala assim, aham, entendeu? Aí eu, aham. Então, esses códigos aí, eles são característicos da função fática. Por quê? O emissor quer confirmar se ele está sendo ouvido e, claro, entendido, tá? Agora, é usado em situações que não é importante o que se fala, nem como se fala, em si o contato. Onde nós vamos ouvir ou usar essa função? Sempre em telefonemas, quando você fala com alguém pelo via, né, celular, via telefone convencional. Quando alguém liga para você, quando você atende, você vai falar normalmente. Eu falo assim, oi, ou então, alô, oi, tudo bem? Deve estar ocupadinho, né? Sem ter uma música, oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Quando eu estou trabalhando essa função da linguagem, essa canção aqui, ela vem. Ela já não é mais tão atual, mas você conhece, eu tenho certeza. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, vou pro outro contadinho, é mais ou menos assim. Então, se eu te liguei, eu quero saber se você também. Oi, oi, me ligou? Liguei. Com essa história de WhatsApp, as pessoas não querem mais nem ligar, né? Hoje, quando você recebe uma ligação, telefone convencional, a pessoa gosta muito de ti, né? Porque esse negócio de WhatsApp. O WhatsApp a pessoa usa até para dizer assim, tá bom. Cara, eu fico muito injuriada com um negócio desse. A pessoa gasta uma mensagem de áudio para dizer assim, tá, por favor, né? Escreva. Bom, então a função fática é esta que se concentra no canal da comunicação, tá? Tá ouvindo aí? Tem algum ruído? O ruído, gente,
nem sempre é um barulho. Mas pode ser assim, às vezes uma conversa, o zum, zum, zum. Eu estou aqui gravando, aí eu tenho uma pessoa lá fora falando alto, então vai interromper aí o processo. Função conativa ou apelativa. Apelativa é que apela mesmo. Quem é que apela aí para a tua atenção, para nossa atenção? Onde é que nós vemos textos que vão apelar para nossa atenção? A gente não tem como você parar para não olhar. Os comerciais, por exemplo, tá? O objetivo é influenciar o receptor, certo? Você olha a propaganda, nossa, que legal, aquele hambúrguer tá saboroso mesmo, né? Poxa, eu acho que eu vou comprar um. A propaganda da linguiça, a propaganda do queijo, a propaganda do carro. Nossa, que carro bonito, eu vou dar meu jeito, enfim. Influenciar o receptor com o objetivo de convencê-lo a fazer aquilo que está naquela mensagem. Sempre usadas com verbos no imperativo, né? Faça, venha, venha à loja, amanhã, ó, liquidação, tudo pela metade do dobro. É assim que funciona. Metalinguística. Olha só, metalinguística é quando o emissor usa o código para explicar o próprio código. Qual é o código que eu estou usando? A língua portuguesa, a língua brasileira de sinais. O que eu estou fazendo? Eu estou falando a língua portuguesa. Eu estou usando a língua portuguesa para explicar a aula. Então, eu estou usando a função metalinguística. Ou seja, é a explicação das palavras quando usamos uma frase para explicar o significado. Quando eu digo rotação, é o movimento da Terra em torno do seu eixo. Eu estou usando palavras para explicar uma palavra que é chamada rotação, certo? Movimentos da Terra. A linguagem das redes sociais, eu estou usando aqui a língua portuguesa, a língua brasileira de sinais, não posso esquecer do Tyron, não posso esquecer dos meus chuchus que não podem me ouvir, não podem ouvir a minha bela voz, mas estão atentos à aula, estou falando com vocês. Enfim, eu uso palavras para explicar palavras. Nós, né? Usamos palavras para explicar palavras. Função metalinguística. Aí, os textos digitais estão dentro dessa função, né? Eles têm. O avanço da tecnologia fez com que nós também entrássemos nesse mundo virtual, essa era digital. Então, nós escrevemos textos. E para atender essa demanda na sociedade, tá? Além desses gêneros que nós já conhecemos, nós também temos esse gênero textual para esse ambiente virtual, tá? Eles, acompanhando a tua tela, aparecem para atender uma nova demanda, além daqueles que nós já utilizamos, como eu acabei de falar. Eu peguei a imagem aqui do computador, você tem o smartphone, todos os celulares têm as funções que a gente tem no computador, a gente copia, a gente cola, a gente printa imagem, a gente manda filmar, a gente filma, a gente grava áudio, enfim. Aí eu coloquei aqui, gente, observa aí na tua tela algumas redes sociais que você já conhece. Tem aí o Facebook, tem o YouTube, tem o Twitter, tem o Snapchat, tem o Instagram, LinkedIn, o WhatsApp também, que é bem popular, todo mundo conhece. Então, com o surgimento das redes sociais, houve uma transformação na nossa linguagem, porque existem formas, expressões lá dentro desse meio virtual que às vezes até eu entendo. Eu já até falei aqui, tenho ex-chuchus, né, ex-alunos que mandam mensagem para mim, às vezes falam umas coisas, escrevem lá de um jeito, nessa linguagem virtual, e aí eu não entendi. Agora eu já entendo algumas coisas. Por quê? Porque eu também não sou uma exímia, né, usuária da rede digital, tá bom? Bom, aí com esse advento dessas mídias sociais, o que aconteceu? As pessoas buscaram novas formas de se expressar. Inclusive mandar áudio falando, tá, pelo amor de Deus, pra quê? Pra poupar tempo. Olha a linguagem, ó, pra, que é o para, né? Na hora de escrever. Então, em vez de escrever, a pessoa vai e manda um áudio, que é mais fácil. Então, a linguagem específica da internet, ela existe? Existe. Eu tenho uma forma bem específica de me expressar dentro desse meio. Então, as queridinhas dos internautas passou a ser aplicada de forma simplificada, passou a ser aplicada de forma simplificada na língua portuguesa, e às vezes a gente se pega escrevendo, inclusive, em redação, tá? Então, por causa da agilidade, porque o tempo é curto, porque a gente vive numa vida corrida, então, às vezes se acompanha esse tipo de linguagem aí. Então,
que vem mudar, que vem trazer uma diversidade para nós. Tudo isso a gente tem visto. E eu trouxe aqui ó, algumas, tipo trollar, bugar. Já ouviu falar em bugar, bugou, tal. Low cat. Ó, ó. Ai, meu Deus, do inglês para o my God, ó. Oh, my God, tá? Enfim, essas expressões que a gente vem vendo aí escritas de uma forma diferente para que haja essa adequação da nossa vida real para virtual. Compliquei?